Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a segunda-feira bem informado, principalmente sobre os bastidores do Clube Atlético Paranaense, porque tem bastante coisa para falar sobre uma possível estreia do Benavides, sobre Isaac, sobre um destaque absoluto nos treinos e também sobre o time que está sendo montado para enfrentar o Volta Redonda. Primeiro sobre Gaston Benavides. Perguntei para algumas pessoas como o Gaston chegou. E eles falaram, não chegou tão bem. Um feedback completamente diferente do que a gente tinha em relação a Aguirre, a Medusa, a Viveiros. Então, num primeiro momento, não estranhem se o Benavides não for nem relacionado. É uma possibilidade real, beleza? Segundo ponto, que eu acho muito importante a gente trazer aqui sobre o Benavides. Vai ter que ter calma. O Benavides vai ter que ter calma tanto para estrear e vai ter que ter calma para receber a posição ali titular. É o que eu falo com vocês com tranquilidade. O Cauã hoje é o titular nos olhos do Odair. O Odair deu aquela declaração que ninguém vai jogar por nome, isso engloba o Benavides. Ainda mais o Cauã, que é um garoto que vem tendo uma função muito importante, ainda mais o Cauã, que é um garoto que vem tendo uma relevância muito grande no time do Atlético, no mecanismo ofensivo do Atlético, defensivamente muito constante. Acho que se a gente pode falar de um jogador regular nos últimos tempos com a camisa do Atlético, é o Cauã Moraes. E a gente vai agora para um jogo fora de casa, a gente sabe, mas que o Cauã é uma peça muito importante para ser uma válvula de escape do time do Atlético. Então, nesse momento, é muito improvável que o Benavides chegue tirando a vaga do Cauã, só se tiver uma queda de desempenho, mas até porque também o Benavides fisicamente não chega no Atlético no melhor cenário, no melhor momento. Beleza? Então, primeira informação, check. Sobre o Isaac, o jogador que a gente tem muita expectativa do retorno, né? Começou participando de gols num primeiro momento ali na Série B, ainda com o técnico Maurício Barbieri, logo quando estava acontecendo essa troca, teve uma lesão séria, uma lesão que por pouco não precisou de uma cirurgia, porque foi realmente algo que afetou ali o tornozelo, o joelho, enfim, do Isaac. E é um jogador que ainda está treinando, não deve voltar a campo contra a equipe do Volta Redonda, nem deve ser opção no banco de reservas. Óbvio, se tiver uma melhora substancial nos próximos dias, pode acontecer, mas a ideia é que o Isaac ainda demore um pouquinho. Um jogador que vocês sabem que eu tenho muita expectativa para o retorno, acho que faz todo o sentido do mundo a gente falar sobre o Isaac na perspectiva ali de um jogador de drible que, volto a dizer, a gente não tem. A gente não tem uma alternativa para um contra um, a gente não tem alternativa para o enfrentamento que não seja o Isaac. Então acho que isso precisa ficar muito claro, isso precisa ficar muito nítido para todo mundo, a relevância do Isaac hoje, como o Isaac ele representa bastante coisa para esse momento do time do Atlético, para o elenco do Atlético, então não é só um jogador machucado, é um jogador que eu acho que encaixa no jogo do Odair e oferece uma situação que outros jogadores não oferecem. Vou falar um pouquinho sobre time titular nesse saldão de notícias que a gente está trazendo aqui. É, nessa tarde de terça-feira, né, de quarta-feira, a gente teve uma atividade onde foram feitos 3 times no CT do Caju, né? Time A, time B e time C. O principal confronto foi o time A contra o time B, e o time A teve apenas uma mudança: a entrada do Mendonça no lugar do Luiz Fernando machucado. Ah, Thiago, Raul, Patrick, Filipinho seguem no time titular? Todos seguem no time titular. A tendência é de manutenção de uma base para o confronto contra o Volta Redonda. A partir do jogo contra o Volta Redonda, acredito que o Odair esteja mais disposto a fazer algumas mudanças, mas pelo que eu entendi conversando com algumas pessoas, a avaliação é muito positiva do que o Atlético fez contra o Amazonas com essa escalação, então a ideia é seguir com essa escalação. Existe uma expectativa muito grande da minha parte de ver mais entrosamento na dupla Mendonça
e Zapelli, o Mendonça com aquela característica muito clara dele de ser um jogador de atacar espaço, o Mendonça com aquela característica dele de ser esse jogador de profundidade que vai, pô, ser uma flecha para a equipe do Atlético, enquanto você tem o Zapelli aí sim com outro comportamento, sendo o cara que vai lançar o Mendonça. Então o Zapelli pega essa bola, levanta a cabeça, procura o Mendonça e eu acho que para um jogo reativo, para um jogo de transição fora de casa, a gente já vai muito bem definido nesses dois pontos, né? Quem é o arco e quem é a flecha, algo muito positivo para o time do Atlético dentro de uma estratégia de jogo que o técnico Odair Hellmann quer seguir, que é esse jogo de ataque ao espaço, de ataques diretos, que, volto a dizer, deu muito certo realmente contra o Amazonas. O Atlético vem tendo um aproveitamento de um dos melhores times fora de casa no Campeonato Brasileiro. A grande questão é como joga em casa, né? Um time que ainda precisa melhorar o desempenho dentro da Arena da Baixada. E para a gente terminar esse giro de notícias, para você acordar muito bem informado, situação de um jogador que se destacou muito nos treinos, que foi o João Cruz. João Cruz foi um dos principais responsáveis pelo time B ganhar do time A. Nas atividades, foram 2 gols, um jogador que vem passando uma confiança muito grande no trabalho do dia a dia para tentar recuperar a vaga de titular. Um jogador que muita gente acredita que deva ser titular do Atlético. Eu também acredito que deve ser titular do Atlético. Jogador que entrega muita qualidade, entrega batida de média e longa distância, entrega muita capacidade de ditar ritmo ao meio-campo, um bom finalizador. Eu não entendo como o Atlético não aposta todas suas fichas na dupla Zapelli e João Cruz. Acho que é uma dupla que mereceria esse crédito por parte do Atlético. Acho que é uma dupla que mereceria essa confiança por parte do Atlético, beleza? Então, a gente trouxe um resumo bem completo. A gente vai buscar algumas informações sobre a questão dos volantes. Hoje, o Atlético pretende dar sequência a algumas negociações. O Atlético ainda define alguns nomes, aparecem nomes do futebol sul-americano, nomes do futebol brasileiro, e o Atlético ele pediu para alguns empresários um stand-by para entender se esse nome vale a pena, se aquele nome vale a pena. Alguns nomes que foram oferecidos, na minha visão, um mais interessante do que o outro. O nome do futebol brasileiro eu confesso que eu não gostei muito, mas o Atlético continua nessa busca depois do Juventude recusar a situação do Jadson. Então a procura também segue nesse sentido. O Atlético parece que não vai sossegar no mercado enquanto não encontrar um volante, mesmo sabendo que essa procura não está simples. Beleza, rapaziada? Lembrando que hoje eu participo tanto da Arena Trades como participo também da nossa live aqui a partir de 10 horas. Forte abraço, tamo junto, é nóis.